Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, e hoje nós estamos aqui para mais uma aula dele, Panorama do Antigo Testamento, Archer Júnior. Pessoal, então nós vamos dar continuidade no livro. Como eu falei para vocês, nós vamos ler esse livro do início até o fim, né? E hoje nós estamos aqui para mais um capítulo deste livro. Então vamos lá, pessoal. Então, nós estamos aqui na primeira parte do livro, que é a introdução geral, né? O autor ele divide em introdução geral e introdução especial, né? Então nós estamos aqui finalizando já a primeira parte, né? A introdução geral. Finalizando assim que eu falo, pessoal, é que hoje nós vamos trabalhar com a baixa crítica do Antigo Testamento, né? E se Deus quiser, nós vamos também fazer mais uma gravação aí do capítulo de número 5, né? O canone do Antigo Testamento. Vamos lá. Pessoal, ele começa dizendo, pessoal, o Archer Júnior, ele começa colocando aqui, explicando, falando a respeito da baixa crítica, né? A baixa crítica também, ela é conhecida como crítica textual. E o que seria a baixa crítica, né? O que o Archer Júnior ele fala que é a baixa crítica? Eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou explicar com mais calma para que vocês entendam. É uma área de estudo que se preocupa em restaurar o texto original do Antigo Testamento. Essa restauração ela busca, né, ter a base em cópias imperfeitas que chegaram até nós ao longo do tempo. Vamos lá. Vou explicar aqui para que vocês entendam, certo? O que seria a baixa crítica. Vocês estão vendo aqui que eu estou com um papel, certo? E eu vou pegar um manuscrito, né? Só um manuscrito sem utilizar outros livros como comentário, como mapa geográfico, mas somente um manuscrito. Então eu vou pegar um manuscrito, né? E depois eu pego um outro manuscrito. E eu vou verificar, eu vou ler esses dois manuscritos e depois eu pego um terceiro manuscrito para me verificar, certo? E se eu vejo que um manuscrito está escrito cidade, esse manuscrito está escrito cidade, e esse outro manuscrito está escrito cidade, porém no outro manuscrito está escrito vila, o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto, certo? E dentro do contexto, né, eu vou verificar qual é o termo que melhor se encaixa, certo? Melhor se encaixa, ou qual é a palavra que está faltando, qual é a imperfeição daquele manuscrito que está faltando, né? Eu coloquei aqui um exemplo de cidade. Então, se eu vejo no manuscrito que está cidade, no outro está cidade, no outro está vila, então eu vou procurar entender o contexto histórico, certo? Para verificar qual a melhor palavra que se aplica àquele manuscrito. Então, a baixa crítica, ela se preocupa somente nesse sentido do manuscrito. Eu não vou pegar nenhum outro comentário, nenhum outro texto de mapa, arqueologia, não. É só o manuscrito, certo? Por que, professor Germano? Porque existe a alta crítica, pessoal. E a alta crítica, ela já é um pouquinho mais detalhada na sua pesquisa, né? Eu vou ler aqui, depois eu vou explicar. A alta crítica, ela investiga a autoria, a integridade e modificações nos livros bíblicos, analisando evidências históricas, linguísticas, culturais, para compreender sua origem e formação completa. Eu botei aqui um exemplo, pessoal, com relação de uma análise feita pela alta crítica, né?
no livro de Isaías. Segundo os autores da Alta Crítica, eles falam que o livro de Isaías ele não foi escrito somente por uma pessoa, mas ele foi escrito ao longo do tempo por várias pessoas, né? Então percebam que a Alta Crítica ela já vai fazer uso de outras ciências, de outras evidências, tanto histórica, linguística, né? Tudo isso com o intuito de tentar entender melhor a questão do texto. Diferente da Baixa Crítica, que a Baixa Crítica ela só procura entender o texto, ela pega só os manuscritos, não se faz uso de história, não se faz uso da linguística para poder compreender. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Pessoal, então nós vamos falar aqui a respeito de 12 erros mais comuns nos manuscritos, né? Nós sabemos que esses erros, pessoal, eles são devido às cópias, né? Então, existe erros? Existe, com certeza, como eu já vim explicando desde da primeira aula, né? E esses erros, eles têm nome, certo? Por exemplo, aplografia, né? O que que significa apografia? Significa justamente escrever uma letra, sílaba, palavra uma vez, quando deveria ter sido escrito mais de uma vez. Ou seja, a apografia é um erro que os copistas eles cometiam, onde eles escreviam somente uma vez uma letra, uma sílaba ou uma palavra, aonde deveria ter sido escrita mais de uma vez. A ditografia é escrever duas vezes, né, aonde deveria ter sido escrito somente uma vez. Então, a ditografia é escrever duas vezes, aonde deveria ter sido escrito somente uma vez. E a metátese, né, é a troca ou a posição da letra ou da palavra. Então vamos lá. Eu botei aqui um exemplo bem prático. Gênesis capítulo 11, versículo 29. O que que diz lá? Diz lá a respeito de um nome chamado Milca, né? E o autor lá, o escriba, quando ele foi copiar, ele acabou trocando a ordem das letras, né? E acabou escrevendo Maclá, né? Justamente aí derivou desse erro aí, certo? Vamos lá. O quarto erro significa fusão, que é justamente formar uma palavra de duas separadas. Eu botei aqui o exemplo lá em Salmo 55, versículo de número 22. Verifiquem que o copista ele juntou as palavras, né? Ele juntou aí as palavras aí no onde está errado, certo? E como é que é o correto? Entrega o teu. Então percebam que lá em cima, né? Vou até fazer aqui a menção com o meu mouse. Aqui em cima ele juntou todas as palavras, né? Ou seja, ele juntou as palavras no qual deveria formou na verdade uma palavra no qual deveria ser formado mais de uma, né? Duas separadas. Fissão, né? Dividir uma palavra única em duas, né? Eu dei o exemplo aqui em 2 Reis, capítulo 7, versículo 2. A palavra seria Senhor, aí o copista foi lá e separou si e nho, né? Ele separou aí a palavra. Homofonia é substituir um homônimo por outro. Então, ele fez aí a substituição do LW, né, na transliteração em substituição do L, né? Pessoal, para nós assim que somos da língua portuguesa, né, que falamos português, para nós assim não é muito diferente, porque a gente está acostumado, mas o hebraico ele é muito semelhante às palavras, né? Às vezes o que diferencia é só um acento. Então, esses erros eram erros muito comuns na época. Vamos lá. Leitura errônea de letras semelhantes. Confundir uma letra por outra que tenha formato similar. Então aqui para nós, um exemplo, né, o R e o W, né? Mas para eles lá, essas letras aqui ela tem
quase igual, pessoal. Olha só, o que muda são poucas coisas. Vocês estão percebendo aqui? Então, é por isso que eles erravam, né? Homeoteleuto. Homeoteleutos, né? Eu acho que é isso. Então, vamos lá. O que seria isso? Significa omitir passagem intermediária porque duas terminaram de forma similar. O que seria isso, professor Germano? Me explique aí que eu não estou conseguindo entender. Então vamos lá, pessoal. Perceba que quando o copista ele tá copiando, o que acontece muitas das vezes? Acontece que pelo fato de ele estar escrevendo muito as palavras por bastante tempo, ele acaba cansando a vista, né? E como ele acaba cansando a vista, ele acaba o quê? Omitindo uma passagem inteira, certo? Então, no lugar de ser uma passagem ou uma linha inteira, ele não escreve aquela linha, pula logo para a linha seguida. Então, esse erro é justamente isso, é ele omitir essa passagem inteira por conta do olho dele ter ficado cansado. Homeoarquia, né? Omitir uma passagem intermediária porque duas sentenças se iniciaram de forma similar. Eu dei um exemplo aqui bem bobo, mas é didático, tá, pessoal? Para que você entenda o que era mais ou menos. Eu dei aqui um exemplo. Ana foi à loja. Ana comprou uma maçã. Pedro foi à loja. Pedro comprou uma maçã. E onde está o erro aí, professor Germano? O erro é justamente quando o copista iria fazer a transliteração ou iria copiar, né? Ou seja, ele copia errado. Por exemplo, Ana foi à loja, Pedro foi à loja. Então, onde está o erro? Ele omitiu, pessoal, justamente aqui, ó, Ana comprou uma maçã e Pedro comprou uma laranja. Então, esse erro é justamente porque as sentenças começaram de forma similar. Então, o restante do texto se perdeu. E isso, pessoal, lá na Bíblia era algo comum que os copistas faziam. Por isso que é os 12 erros mais comuns nos manuscritos. Omissão acidental, ou seja, ele vai omitir uma única palavra ou letra. Então ele vai deixar de escrever, né, essa palavra ou essa letra. Leitura errônea de letras vocálicas. Ler letras vocálicas como se fossem consoantes. Então, é justamente, a gente vai ver no decorrer do curso, justamente aqui quem são os masoretas, né? Que foram aquelas pessoas que, os escribas, né? Aqueles estudiosos que desenvolveram os acentos nas palavras, justamente para ter essa diferença de sons vocálicos, né? E sons consonantais. 12. Variantes nos pontos vocálicos. Ler uma vogal fraca como consoante ou discrepância nos pontos vocálicos, acrescentando, mudando o significado da palavra. É justamente você ler a palavra de forma errada também, né? Então você vai aplicar ali o som, a tonicidade da palavra, em contrapartida na vogal mais fraca, né? Então existiam esses erros, né? Quando as pessoas liam e eles acabavam escrevendo de forma errada. Vamos lá. Pessoal, então nós vamos passar agora aqui para os canones da crítica textual. O que são canones? Canones são regras, né? Então, foram criadas algumas regras, né, com relação a alguns textos, né? Como é que a crítica textual ela faz a sua análise? Então é justamente por conta dessas regras, né, que nós chamamos de canone, certo? Os canones da crítica textual são um conjunto de princípios estabelecidos pelos estudiosos da área para orientar a prática da crítica textual. Então, quantos princípios são? São 7 princípios ou 7 canones. Então, vamos lá. Vamos ver cada um aqui, pessoal. Então,
O primeiro canone, pessoal, é a mais antiga, né? Então a leitura preferida é aquela que é mais antiga. Por que que eles preferem a leitura mais antiga, pessoal? Porque nas leituras mais antigas existe poucas variantes, né? Muito provável ser mais próximo do original. Então eles preferem o pessoal da crítica textual, eles preferem lá os manuscritos do século II, né? Então, para eles, os manuscritos do século II são os mais preferidos por eles, né? A leitura preferida é aquela que é mais difícil. Por que a mais difícil? Porque as leituras mais difíceis, pessoal, elas são leituras que têm, elas são variantes mais complexas, né? São mais desafiadoras em termos gramaticais, vocabulário, ou contendo tendências ao seu original. Por exemplo, Lucas capítulo 23, versículo 34. O original está escrito assim: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Existem outros manuscritos, pessoal, que ele vai omitir esse versículo. Então, para a crítica textual, Lucas 23, versículo 34, ele é uma leitura muito difícil, né? Então, por isso que eles preferem aí a leitura mais difícil. A leitura preferida é aquela que é mais curta. Então, o que seria, professor Germano, essa leitura mais curta ou a leitura mais breve? Pessoal, a versão mais curta ou mais breve, ela costuma ser considerada a original. Aí eu vou te falar por quê. Porque ela é menos provável que algo tenha sido adicionado ao longo do tempo. Ou seja, esse texto que é mais curto, ele dificilmente ele vai ter um complemento nele. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Mateus, capítulo 5, versículo de número 22, diz assim, a versão curta: Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será réu de juízo. Preste atenção. Essa é a versão mais curta. Agora, olhe a versão mais longa. Mateus 5:22, versão mais longa. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão sem motivo será réu de juízo. Então perceba que foi incluído nesse texto as duas palavras, sem motivo. Então, por isso que eles preferem, pessoal, a versão mais curta ou mais breve. A leitura preferida é aquela que melhor explica as variações. Então, vamos lá. Perceba que quando há variações entre os manuscritos, a leitura que melhor explica essa diferença é a favorita. Vamos lá. Lucas capítulo 24, versículo 3. A palavra Senhor antes de Jesus, né? Nos outros não. A leitura que não possui o Senhor é aceita, não apresentando inconsistência. Ou seja, a leitura que melhor vai explicar uma variação ou outra. Então, perceba, pessoal, que tudo isso daqui são características, né? São, como é que ele colocou? São critérios, né? Princípios, são regras que justamente vai nortear a crítica textual. Vamos lá, pessoal. A leitura preferida é aquela que tem um maior apoio geográfico. O que seria isso, pessoal? Estudiosos eles vão preferir a leitura com mais manuscrito em diferentes regiões, pois isso aumenta a confiança na originalidade do texto. Vamos lá, vou explicar. Imagine que um texto, um manuscrito, ele contém esse mesmo manuscrito em várias regiões diferentes. Então, o que isso
é para crítica textual. Isso tá só comprovando que aquele texto ele é mais confiante e próximo do original. Porque se aquele mesmo texto ele está copiado desta forma em várias regiões, significa que o copista ele fez essa cópia, né, de forma trazida do original. Então, por isso que se prefere a leitura com maior apoio geográfico. A leitura preferida é aquela que conforma ao estilo, a dicção do autor. Então vamos lá. O que seria isso? A leitura que reflete o estilo e as palavras do autor, ela é considerada mais provável do original. Os estudiosos eles vão buscar justamente, pessoal, essa consistência. Por exemplo, eu não posso pegar um texto de Mateus e dizer que quem escreveu foi Lucas, certo? Porque Mateus ele tem suas características, né, da sua escrita, da sua dicção, diferente de Lucas. Então, justamente eles preferem pegar esse texto, né, que tem esse estilo, né, essa escrita do autor, certo? Então vamos lá. A leitura preferida é aquela que não reflete nenhuma tendenciosidade doutrinária. Perdoe, pessoal, que de vez em quando dá uma travada aqui na língua. Então vamos lá. O que seria isso? Quando diferentes versões de um texto são influenciadas por crenças posteriores, os estudiosos preferem a leitura menos tendenciosa, ou seja, aquela leitura que tem poucas questões doutrinárias. Por quê? Porque, segundo eles, ela é mais próximo do original. Então, eles buscam as variantes que tenham menos modificações dentro desse estilo doutrinário. Então, esses são os 7 princípios, né? A leitura preferida é aquela que é mais antiga, é mais difícil, é mais curta, melhor explicação às variações, tem né, um maior apoio geográfico, conforme o estilo e a dicção do autor e que tem nenhuma tendência doutrinária. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui nessa aula. Daqui a pouco nós vamos voltar com a parte 2, tá ok? Tchau, tchau, até mais.